Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic, Resident Evil, Sobrevivência, Parte 3. Quando a porta se abriu, dei alguns passos para trás e dei de cara com Leon, que tinha acabado de acabar com o último pobre otário. Leon olhou para mim surpreso e olhou para o que me fez esbarrar nele. Uma mulher de cerca de 19 anos com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, tinha uma expressão de surpresa no rosto, e Rick estava bem atrás dela. Eu vi um zumbi bem alto e gorduroso vindo logo atrás deles em direção a todos nós. A invasão repentina da luz fez minhas pupilas ficarem pequenas. Desça, Leon ordenou, então nós três nos abaixamos e Leon disparou um único tiro que acertou o zumbi perfeitamente entre os olhos. A mulher, que eu sabia ser Claire, levantou-se lentamente e olhou para o cadáver se contorcendo. Nós temos uma contração muscular. Eu gritei e apontei para o cadáver se contorcendo. Rick revirou os olhos para mim e agarrou minha mão. Ele fechou a porta rapidamente quando ouviu o som de vidro quebrando. Vamos, vá em direção à delegacia, será muito mais seguro, Leon disse, e estendeu a mão para Claire ajudá-la a se levantar. Claire assentiu lentamente sem dizer nada e se levantou. Correr na floresta, correr! Eu gritei, enquanto observava os zumbis atrás de nós desaparecerem nos becos escuros. Estávamos todos correndo pelos prédios evitando incêndios e toda aquela porcaria. Quando Leon teve a brilhante ideia de entrar em um carro de polícia acidentado e orar a Deus para que ainda funcionasse. Sim, ok, funciona agora, vá. Eu gritei, e Leon recuou rapidamente, fazendo o carro desviar e guinchar. Aperte o cinto. Ele afirmou, e acelerou pela estrada larga muito rápido. Rick e eu corremos para o banco de trás do carro, enquanto Claire ficou no lado do passageiro. Meus olhos se arregalaram quando percebi o que estava prestes a acontecer. Leon e Claire começaram a conversar um com o outro enquanto Rick rasgava as mangas de sua camiseta branca meio suja para limpar seus cortes. Estávamos todos sujos, mas isso era apenas por causa do tempo que estávamos presos nas mesmas roupas, sobrevivendo aos mesmos horrores. Então, de repente, me dei conta. Quando foi a última vez que usei o banheiro? Eu perguntei em voz alta, um pouco mais alto do que pretendia. O carro inteiro estava quieto. As luzes da rua piscavam de e para nossas janelas rapidamente. Por que você precisa ir? Leon perguntou desconfortavelmente. Revirei os olhos e olhei pela janela suja. Eu estava sentado atrás de Claire. Não, o que é muito estranho. Faz 3 dias que não vou, eu acho. Eu disse e comecei a pensar muito. De repente uma mão envolveu meu tornozelo e tentou me puxar para baixo do assento. Eu gritei e puxei meus pés para cima e para longe do chão do carro. Os assentos eram todos pretos e de couro, e o piso de carpete revelava manchas vermelhas. Claire e Leon olharam para mim. Zumbi! Eu gritei e abracei o braço de Rick com força. Ele sacou a arma e olhou embaixo dos assentos. Ou pelo menos tentei. Havia apenas um espaço de 1 metro entre ele e o banco do motorista. Além disso, ele tinha 1,90 m de altura. Eu não vejo nada, merda. Ele gritou com algo atrás da minha cabeça. Gritei de surpresa quando 2 pares de mãos agarraram meus ombros no porta-malas do carro. Carro estranho. Argue. Eu gritei e me afastei, e o zumbi voou para o assento do meio entre Rick e eu. Claire, mova sua mão. Rick gritou e percebi que estava empurrando a cabeça do zumbi no chão. Eu ri nervosamente. Por quê? Veio a voz curiosa de Claire. Você não, eu. Gritei e me joguei contra a porta do carro, enquanto Rick mirava. Bem quando ele estava prestes a puxar o gatilho, o zumbi voou num piscar de olhos, assustando a mim e a Rick, e foi em direção a Leon. Os brilhantes olhos azuis de Rick estavam arregalados de surpresa pela repentina mudança de refeição do zumbi. Leon. Claire gritou, e Rick e eu tentamos afastar o zumbi dele. O carro começou a girar fora de controle e bateu em vários objetos. Caixa de correio, bicicleta, uma velha vovó. Colidir. O carro bateu em um poste de luz e o zumbi voou para frente, batendo no para-brisa e atingindo o poste de luz, onde sua cabeça se abriu. Oh! Eu gemi e esfreguei minha cabeça. Todos nós nos sentamos e olhamos em volta para ver se estávamos seguros e tudo mais. Merda! Aquele maníaco atrás de nós vai nos atingir. Leon gritou e olhou pelo espelho retrovisor, seu rosto contorcido em pânico e raiva frenética. Todo mundo fora. Rick gritou, e todos nós nos atrapalhamos com os cintos de segurança. Claire e eu voamos para fora do carro e para o ar, quando uma explosão gigante irrompeu do caminhão que atingiu o carro da polícia. O fogo laranja bloqueou todo o nosso caminho para chegar até Leon ou Rick. A única maneira de ir era atrás de nós. Rick, Leon, vocês estão bem? Eu gritei acima do fogo. Ouvi alguns gemidos e depois um suspiro. Sim, estamos bem, Leon disse e fez uma pausa. Acho que ele caiu bastante. Rick assumiu. Encontre-nos na delegacia e tenha cuidado. Ele gritou. Entendi. Claire gritou de volta e nós dois nos viramos para encarar o inferno que tínhamos que enfrentar. A primeira coisa que vimos foram 4 zumbis vindo em nossa direção e muito lixo bloqueando vários caminhos. Os prédios altos eram todos de tijolos e tinham papéis. Eu não tinha ideia do que diziam e não me importava. Havia uma caixa de correio à nossa direita e 2 postes de luz à frente na calçada lateral, mas acho que não estávamos andando pela lateral. Havia enormes poças de fogo por toda parte, dando qualquer descrição do local onde estávamos, anônimos. Mas o beco à esquerda era a nossa única escolha. Vamos contorná-los, não adianta desperdiçar nossas balas agora. Claire disse e olhou para mim. Ela sorriu para mim calorosamente. Eu sorri de volta. Eu simplesmente não conseguia acreditar que meu personagem favorito de Resident Evil estava aqui. Ok. Eu disse sonolenta e ela pegou minha mão.
Corremos ao redor de todos eles e entramos naquele beco azul escuro. Terminou com um carro azul marinho bloqueando o caminho, então o único caminho era para uma loja. E a julgar pela expressão no rosto de Claire, acho que ela estava rezando para que a porta estivesse aberta. Consegui. Ela respirou enquanto batia a porta atrás de nós. Não chegue mais perto. Um cara gordo usando uma batedeira ordenou. Seu cabelo preto oleoso e sua postura corporal mostravam claramente que ele teve uma noite difícil. Seu braço esquerdo estava bastante mastigado, mas mal enrolado em um pano branco. Mas, novamente, por que eu me importaria? Ele estava apontando uma maldita arma de arco para nós. Não atire. Somos humanos. Claire gritou e levantou as mãos na tentativa de mostrar nenhum dano. Oh, desculpe por isso, amores. Ele disse e largou o arco. Ele contornou o longo balcão preto. Eca, pervertido. Claire, vamos lá. Esse cara é nojento. Bata nele. Eu gritei e apontei para o homem que agora estava trancando a porta. Mau sinal. Desculpe, não quis ofender com isso. Ele disse, mas o sorriso em seu rosto me disse o contrário. Sim, certo. Claire, por favor, podemos deixar esse cara nojento. Eu disse calorosamente e olhei para ele. Havia uma porta de madeira no canto mais distante da loja e outro balcão na parede à nossa esquerda, onde vi algumas munições para armas de mão. As paredes estavam cobertas de fotos e recortes de jornais. Era uma espécie de quarto escuro, visto que a única lâmpada que brilhava no teto estava suja e sem energia. Escute, aqui. Ele começou, mas Claire o interrompeu. Você sabe o que aconteceu aqui? Ela perguntou irritada, seus olhos azuis brilharam de aborrecimento. Nem tudo, querido, eu o interrompi. Você pode parar com essa merda de bebê. Você não é exatamente o que Claire e eu estamos procurando, então recue. Eu gritei e esperei por sua resposta. A cidade estava infestada de zumbis quando acordei esta manhã. Ele disse chateado. Quer dizer que você dormiu durante tudo isso? Ok, quer saber? Espero que você morra. Eu gritei e cruzei os braços sobre o peito. Ele olhou para mim. Olha aqui, docinho, eu interrompi novamente. Doce, não acabei de dizer que não estávamos interessados? Meu Deus! Eu gritei e rolei minha cabeça inteira para olhar um artigo específico de jornal sobre um cara idiota que corria nu pelas ruas. Espere um minuto. É, ele? Oh, droga, isso parece ruim. Não significa que ela não seja. Ele disse, e passou o braço em volta da cintura de Claire. Ela deu um soco nele e nós dois corremos para a porta no canto. Espero que você seja comido vivo por zumbis, seu maluco. Claire gritou e olhou para seu rosto nojento. Ele começou a dizer algo quando um bando de zumbis caiu direto pela janela convenientemente enorme perto da porta por onde entramos. Todos eles o atacaram e o forçaram a cair no chão para uma morte mais fácil. Falando no diabo. Eu disse e corri para pegar a munição. Quando consegui, saímos pela porta e a fechamos atrás de nós. Rick e Leon olharam através das chamas diante deles e para as costas das garotas que estavam saindo. Rick achava que estar constantemente separado de Claire não era uma coincidência fedorenta. Então, os nomes das duas meninas são Claire? Leon perguntou tentando conversar com o homem ao lado dele. Rick olhou para ele, seu cabelo castanho escuro e espetado brilhando na luz. Sim, acho que sim. Ele disse, e se perdeu em sua própria linha de pensamentos mais uma vez. Você não fala muito, não é? Leon perguntou a ele finalmente. A linha de pensamento de Rick foi novamente interrompida. Ele suspirou e olhou para Leon, que era apenas 7 centímetros mais baixo que ele. Por que isso importa? Ele perguntou de maneira mais cruel do que pretendia. Ele olhou para a rua principal. Eles estavam em um beco escuro e o lixo estava espalhado descuidadamente. A rua principal tinha mais luz e, com sorte, deu-lhes uma pista de onde ir. Desculpe, tive uma semana ruim. Rick disse e passou a mão pelos cabelos de uma forma que indicava que ele estava estressado ou nervoso. Leon parou de repente e parecia alerta. Rick olhou em volta e tentou ouvir com atenção. Ele não conseguia ver nem ouvir nada, então o que Leon estava vendo? E por que ele não conseguia ouvir? Ele ficou mais uma vez tentando desesperadamente ouvir o que estava fazendo Leon olhar para a parede de tijolos daquele jeito. Leon, o que diabos você está olhando? Rick retrucou irritado. Ele apontou sua arma e finalmente a localizou. Era vermelho e rosa e estava se movendo. Tinha enormes dentes caninos com uma língua que assumia o comprimento e a forma de um chicote. Tinha garras enormes em cada braço e outras menores nos dedos dos pés. Havia marcas de cicatrizes onde deveriam estar os olhos. Isso é cérebro. Rick perguntou enojado e apontou para a criatura na janela mais distante do outro prédio na frente deles, do outro lado da rua. Que diabos é isso? Leon perguntou finalmente percebendo que ele não estava delirando. Ele sacou a arma e apontou para ela. Cara, pensei que estava começando a ver coisas. Leon disse rindo e atirando nele. Rick também atirou nele. E isso é apenas o começo, Rick pensou irritado. A coisa, agora percebendo onde eles estavam, avançou e saltou sobre eles. Rick e Leon pularam para cada lado do prédio evitando as garras com cuidado. Ei, não desperdice suas balas, vamos sair correndo. Leon gritou com Rick, que disparou um último tiro em seu cérebro perturbador. Ele caiu e morreu. Uma poça vermelha se formou ao redor de seu corpo. Rick passou por cima e mancou até Leon. Ok, vamos. Rick disse sem fôlego. Leon olhou para ele confuso. Ei, você está bem? Ele perguntou e colocou a mão no ombro de Rick. Rick olhou para ele. Sim. Acabei de cair de um prédio, quase fui atropelado por uma motocicleta e quase fui explodido em pedaços. Acho que estou exausto com toda a sorte que estou tendo. Rick disse e sorriu para ele. Leon riu. Cristo, você teve um dia infernal. Leon comentou. Rick assentiu e saiu para a rua principal. Eles olharam ao redor e avistaram um grande incêndio à sua esquerda e a delegacia de polícia à sua direita. Eles caminharam em uma pequena curva ao redor de um grande prédio em direção a ele. Eles olharam para ele. Seus enormes portões pretos pareciam muito promissores.
Bem, espero que as meninas tenham conseguido, Leon disse e entrou. Rick o seguiu e olhou em volta. Havia um grande caminho à esquerda e 2 zumbis estavam no chão úmido. Eles caminharam até as grandes portas azuis do gigantesco prédio azul escuro e entraram. Rick respirou fundo e olhou ao redor dos grandes salões. Havia uma enorme estátua branca e suja no meio dos corredores. Era de uma senhora com o que parecia ser uma roupa romana. Havia um tapete enorme no chão com o logotipo da Stars. Havia uma porta à direita e portas duplas no lado esquerdo da parede. Em seguida, uma porta bem bagunçada do mesmo lado, mas do outro lado da sala. Eles desceram os 4 degraus e contornaram a estátua, subindo um caminho semelhante a uma rampa. Havia um balcão em forma de C e um computador. Rick procurou o digitador, mas não havia nenhum. O que diabos está acontecendo? Rick pensou furiosamente. Leon pegou um pouco de munição e deu para Rick. Rick balançou a cabeça. Não, eu tenho boa munição, você pega. Leon balançou a cabeça e pegou. Eles olharam em volta. Acho que as meninas ainda não chegaram, Leon disse. Rick suspirou e sentou-se na longa mesa. Eu também não acho, mas vamos revistar o lugar de qualquer maneira e esperar por eles no escritório do Stars. Rick disse e olhou para ele. Ele era muito óbvio. Ok, você verifica as portas duplas e eu verificarei a porta perto das portas principais. Leon disse e saiu correndo. Rick se levantou e fingiu estar surpreso quando a porta não se moveu. Eles estão bloqueados eletronicamente. Leon respirou. Rick assentiu. E caminhou em direção à última porta. Ash não é. Rick disse e abriu-o ligeiramente. Leon olhou para ele desconfiado. Tudo bem, vamos embora. Leon afirmou e entrou. Rick o seguiu. Ele não iria gostar disso. Ele precisava encontrar uma erva agora. Ele olhou para o braço a poucos centímetros do cotovelo. Ele suspirou. Pouco antes de ele cair do prédio, o zumbi o arranhou. Talvez arranhões não contém. Ele murmurou, e olhou para seu ferimento novamente, ainda estava sangrando. Era um milagre que nenhum deles tivesse visto. Ainda. O que é que foi isso? Leon perguntou a Rick. Ele ouviu o murmúrio de Rick. Nada, só pensando. Ele disse e ambos ouviram um gemido. Claire e Claire, 1 hora depois. Caramba, conseguimos. E ai. Eu aplaudi e olhei para Claire, que estava sorrindo um pouco. Estávamos do lado de fora das portas duplas da delegacia e deixe-me dizer, eu estava feliz. Entramos rapidamente, pois não matamos os 2 zumbis no gramado ali. O salão principal tinha uma senhora parecendo meio bêbada e vestindo algumas roupas estúpidas que nem faziam parte das nossas roupas modernas. Ei, espere um minuto. Meu nome e seu nome é Claire, certo? Eu perguntei e olhei para Claire. Ela estava examinando a sala. Sim, ela disse olhando para a estátua. Sim, isso também me assustou. Eu deveria inventar um apelido para mim. Então você pode ser Claire e eu posso ser outra coisa. Eu disse logicamente. Ok, mas tem que ser algo que você realmente responda. Claire disse e olhou para mim. Olhei em volta e pensei por um minuto. Meus olhos se arregalaram e minhas entranhas se apertaram de excitação. Apenas me chame de Claire Bear. Eu gritei e sorri amplamente. Claire riu e assentiu. Tudo bem. Se você quiser. Claire Bear você é. Ela riu novamente. Nós 2 sorrimos e seguimos em frente. Claire e eu tentamos de todas as maneiras possíveis chegar à sala do Stars. Até que finalmente notamos as 2 portas duplas pelas quais ainda não havíamos entrado e decidimos por que não. Claire, veja se você consegue. Eu interrompi Claire, e olhei para ela sorrindo. É Claire Bear. Eu afirmei e coloquei as mãos nos quadris. Claire sorriu para mim e suspirou profundamente. Estávamos em uma sala que tinha um grande baú no lado esquerdo da sala, próximo às portas, e a parede direita tinha 2 cabines que pareciam com cabines de cinema. Havia uma mesa de vidro no meio da sala com uma planta saudável no centro. O quarto era amarelo e o chão verde, mas a moldura estava pintada de um rosa fosco. Tudo bem, Claire Bear. Claire enfatizou e sorriu amplamente. Você poderia verificar aquele baú e ver se consegue encontrar algo útil dentro? Ela terminou e começou a arrombar a fechadura de uma pequena mesa. Havia uma parede de madeira na frente da porta, com papéis pregados descuidadamente. Estou cuidando disso, eu disse e abri a pesada tampa metálica. Fez um gemido, mas parou quando foi totalmente aberto. Procurei na caixa. A princípio não encontrei nada que pudesse ser usado, mas depois encontrei 2 pentes de munição e uma bala de ácido para um lançador de granadas. Ei, encontrei amo e um ácido. Amo. Eu gritei e bati na tampa do baú. Fui até Claire, que havia recebido um pente de munição por arrombar a fechadura da mesa. Havia uma janela atrás da parede de madeira e uma porta bem ao lado dela. Claire olhou para mim e sorriu. Legal, ok. Vamos tentar chegar naquele maldito escritório de novo. Claire afirmou irritada, e começou a caminhar em direção à porta. Eu a parei. Espere. Aqui, você pode ter esse clipe de amo. E essa rodada de granada amo. Liguei e entreguei para ela, ela pegou e colocou no bolso. Ela sorriu novamente. Obrigado, Claire Bear. Ela riu. Eu sorri para ela. Não acredito que conheci a pessoa mais legal do mundo. Eu disse em voz alta. Ela olhou para mim e um largo sorriso se espalhou por seu rosto. Eu disse isso em voz alta, não foi? Eu perguntei e me senti corar. Ela sentiu e sorriu. Ela então me puxou para um abraço. Sim, eu me sinto tão amada. Exclamei e a abracei de volta. Decidimos então retomar nossa missão. Estávamos do lado de fora da porta, quando um enorme monstro rosa rastejou pela janela escura. Chá gelado de mel olha e suger. O que diabos foi isso? Eu gritei e quase caí de bunda. Claire se virou rapidamente e olhou para a janela. Ela então olhou para mim confusa. O quê? Não vejo nada. Está muito escuro. Ela disse e me ajudou a levantar. Eu suspirei. Porque sempre fui eu quem viu essas coisas e não os heróis. Oh bem, você verá em breve. Murmurei e abri a porta para nós 2.
Era um corredor em forma de L com piso na cor do peito, exceto que o preto era verde escuro, e as paredes eram verdes claras, e tinham manchas de sujeira e sangue nelas. Havia 3 janelas eletrônicas ao longo da parede que estavam quebradas de fora para dentro. As molduras também eram verde escuras. Havia cacos de vidro quebrados no chão e poças de sangue. Eu a levei até a esquina do corredor e apontei para cima. Que diabos é isso? Eu perguntei quase exigentemente. Havia um cadáver sem cabeça aos meus pés, com uma enorme poça vermelha de sangue. O corpo não fedia e ainda não estava em decomposição. Ele deve ter morrido recentemente. Claire olhou para cima e viu o enorme monstro de cabeça para baixo no teto. Sua longa língua balançava duramente como um chicote. De repente, ele pareceu saber que estávamos lá e fez um movimento doce em que soltou o teto e caiu de pé, como um gatinho. Au! Ele é como uma gatinha, eu disse, impressionado. Ele soltou um grito estridente e se lançou sobre nós com suas garras assustadoramente grandes. Arranhe isso. W. Corre! Eu gritei e vi algumas munições no chão. Ei, Claire, olha, amo. Eu disse exagerando na parte da munição. Eu adorei fazer isso. Agora não, Claire. Claire gritou e atirou na coisa enquanto se esquivava. Foi principalmente depois da refeição maior e tentei matá-la. Eu me senti mal por ela ser a vítima e eu ajudaria em um segundo, mas não consegui evitar. É Claire Bear. Eu sibilei e puxei minha arma. Eu atirei repetidamente minha munição nele enquanto estava parado. Eventualmente ficou todo confuso com quem iria matar e morreu. Uau! Claire Bear, você está bem? Claire perguntou preocupada. Balancei a cabeça e sorri para ela. Sim, sim, eu afirmei. Dei a ela a erva que encontrei ao lado de um monte de caixas empilhadas no final do corredor. Observei Claire caminhar até a porta metálica prateada. Está trancado. Eu afirmei e a observei tentar abri-lo. Ela me olhou surpresa. Como você sabia disso? Ela perguntou e caminhou ao meu lado. Poderes psíquicos. Eu disse assustadoramente. Quando vi que Claire estava mais divertida do que assustada, pensei, dane-se. Vou guardar toda essa porcaria para Sherry. Ele. Não, só estou brincando, amigo, imaginei. Eu disse. Eu sorri, e eu usei a fala do Louis. E ele não sabe. Uahaha. Claire me olhou confusa e um pouco assustada. Você está bem? O que há com essa cara? Ela perguntou e colocou as mãos nos quadris. Eu estava pensando no que fazer com Rick quando o encontrar mais uma vez. Eu disse rapidamente. Cara, pense rápido. Eu sorri para ela de forma tranquilizadora. Ok, vamos em frente. Ela disse cansada e passou por mim. Ok. Concordei de repente com muita adrenalina. Pensei por um minuto enquanto Claire abria a porta. Um plano maligno estava sendo elaborado, semelhante ao de Jill e Chris. Oh, isso vai ser bom, exclamei em voz alta. Claire se virou para olhar para mim. Ela suspirou irritada e colocou as mãos nos quadris. E agora? Ela perguntou impaciente. Então percebi que estava irritando meu personagem favorito de Resident Evil. Eu tenho que adorá-la. Eu sorri um sorriso de desculpas. Desculpe, nada, pedi desculpas. Acho que estou um pouco animado. Eu sorri. Eu ainda estava elaborando o plano em minha cabeça. Ela sorriu e me lançou um olhar culpado. Vamos. Encontraremos uma saída em breve. Com Leon e Rick. Ela disse. Assenti e a segui. Leon saberá o que fazer. Quero dizer, ele é um policial. Ela disse, e sorriu para mim por cima do ombro. Fiquei muito feliz por ela estar tentando me fazer sentir melhor e tentei manter o rosto sério enquanto ideias brilhantes se desenrolavam. Todas as janelas escuras estavam quebradas e barricadas por dentro para impedir a entrada de alguma coisa. Havia sangue em algumas tábuas de madeira. O corredor era em forma de U quadrado. E verde também. Ela parou em frente a uma porta de madeira que parecia uma sala de aula antiga, com 2 janelas de cada lado das portas gêmeas e as persianas fechadas bloqueando qualquer conhecimento sobre o que havia dentro. O que seu irmão faz? Claire perguntou. Não sei. Ele não me contou. Acho que ele também está no ramo da polícia. Eu disse pensando. Por que Rick não me disse nada sobre seu trabalho? Espere um minuto. Eu sei a resposta para isso. Porque nunca perguntei. Eu ri de mim mesmo mentalmente e sorri para Claire, que entrou primeiro na sala de aula parecida. Rick e Leon. Que inferno! Leon gritou tão alto que a África poderia ter ouvido. Rick observou seu amigo tentar lutar contra o zumbi que havia atacado furtivamente a primeira pessoa a entrar no escritório do Stars. Rick encostou-se na parede cinza. Tudo neste corredor desleixado em forma de V era cinza. Quase fazia com que parecesse empoeirado, e como se não houvesse qualquer sinal de vida há muito tempo. Um par de algemas estava pendurado em uma barra acima de um banco próximo. Ele se perguntou para que diabo servia aquilo. Uik! Leon o empurrou para longe dele e desviou-se enquanto ele corria de volta para ele. Este não era um zumbi comum. Foi super rápido. Atire na cabeça. Rick disse com uma voz preguiçosa. Leon olhou para ele de uma maneira que dizia que ele ficou surpreso por seu amigo não tê-lo ajudado. Ah, certo. Rick sacou sua nova espingarda que encontrara atrás do retrato de uma senhora gorda. Ele mirou e atirou para o lado, não querendo machucar Leon. O zumbi morreu e caiu no chão frio com um baque surdo. Leon limpou o sangue da camisa e das calças. Puxa, obrigado. Por que diabos você não me ajudou mais cedo? Leon latiu. Rick começou a explicar. 5 minutos atrás. Rick abriu um buraco em 2 peitos do zumbi. Eles não morreram e continuaram atacando. Ele não poderia usar a espingarda para um encontro próximo como esse. Ele agarrou a mão do zumbi e chutou no rosto usando a própria mão como apoio. O zumbi caiu de bunda. Ele então quebrou o pescoço do outro. Leon também tinha acabado de terminar 2 e viu tudo. Legal. Ele afirmou e passou por ele. Você não pode fazer isso também? Rick não pôde deixar de perguntar. Ele jogou Resident Evil 4 e viu Leon fazendo algo assim? Ou foi diferente? Claro que posso. Deixe-me cuidar do próximo e mostrar a você, ok? Leon perguntou alegremente. Rick suspirou e sorriu.
Bem, se ele quiser também. Agora mesmo. Seu idiota. Eu estava brincando. Claro que não posso fazer isso. Posso dar um chute circular, mas isso não. Leon disse e olhou para ele. Ele não pôde deixar de pensar que era meio engraçado. Poderia ter me contado isso. Rick disse, e passou por ele sorrindo amplamente. Leon o observou entrar no escritório. Então o atingiu. Espere um minuto. Você sabia que eu estava brincando. Leon acusou e invadiu Rick, que agora estava rindo do pobre Leon. Depois de alguns minutos conversando e fazendo as pazes, eles esperaram pacientemente a chegada das duas meninas. Eles verificaram o escritório bagunçado, onde papéis estavam espalhados por toda parte e porta-retratos derrubados. Havia 4 mesas ao todo. Tudo pelos membros do Stars. Todos tinham suas mesas do lado direito, longe da porta. Todas as suas mesas, compartilhadas por 2 pessoas, combinavam com suas personalidades. Rick examinou a música que Chris tinha em sua mesa para descobrir se alguma delas era boa. Havia um enorme pôster com o símbolo das Stars na frente da sala. Uma prateleira de madeira próxima à recepção, que Rick presumiu pertencer a Vesker, tinha um monte de troféus em exibição. E no fundo da sala amarela, parecia que uma grande estação de controle estava instalada. Uma pequena luz vermelha brilhando e um microfone levantado. Um aparelho de fax estava bem ao lado da porta. Leon estava vasculhando os materiais médicos de Rebecca. De repente, a porta se abriu quebrando o silêncio e as 2 meninas entraram na sala com muita pressa. Seus olhos estavam arregalados e pareciam muito frenéticos. Algo aconteceu. Será que eles conheceram Sherry? E eles estavam com medo pela segurança dela? Ou era algo mais assustador? Há 2 deles. Claire Redfield gritou e fechou a porta. 2 deles? 2 do quê? A verdade atingiu Rick com força. Eles queriam dizer. Rick não queria acreditar. Talvez não fosse isso que eles queriam dizer, mas ele ainda não conseguia parar de pensar. 2 do Sr. X. Claire e eu respiramos pesadamente depois do que acabamos de passar. Eu pensei seriamente que tinha me cagado. Graças a Deus não tenho. O que ainda é tão estranho. Faz quanto tempo que não vou ao banheiro? E eu não cago nas calças quando ocorrem situações ruins. Ok, passando para coisas mais inteligentes. O que aconteceu? 2 de quê? Leon perguntou rapidamente e ajudou Claire a se levantar e segurou os braços dela de maneira preocupada. Obrigado, Leon. Pensei sarcasticamente e me levantei. 2 de Mr. X. Eu gritei dramaticamente. Rick olhou para mim e Leon me olhou confuso. Bem, então novamente Leon não viu antes e Rick sim. Respirei fundo e olhei para Claire, que sorriu para Leon por sua preocupação. Que Eva, o Sr. X é um monstro que encontraremos com frequência. E preciso lhe contar meu novo nome. Eu aplaudi com entusiasmo. Leon olhou para Rick confuso. Rick parecia irritado com o fato de serem 2. Ei, eu disse tentando chamar a atenção deles. Ei, tentei novamente. Eles estavam conversando entre si. Ei, eu gritei e todos me olharam surpresos. Suspirei, subi em uma cadeira e decidi contar a eles o que Claire e eu tínhamos visto. 10 minutos atrás. Estávamos do lado de fora da porta do Stars quando ouvimos um pequeno grito, seguido por um não. Então decidimos dar uma olhada. Contornamos um beco sem saída com uma porta de madeira brilhante no final. Sherry, a garotinha que era, estava encolhida diante do alto zumbi que avançava em sua direção. Sherry tinha cabelos castanhos curtos, até as orelhas, e grandes olhos azuis. Ela parecia uma escoteira com as roupas que vestia. Shorts curtos azuis, camiseta branca, abotoada com aquela coisa quadrada que substitui o capuz. Lá. E aí, Sherry? Eu perguntei, e ela saiu correndo petrificada de morrer. O zumbi virou-se para nós com seu rosto nojento e mutilado. Aquele pirralho! Exclamei e cruzei os braços sobre o peito. Claire suspirou, atirou na cabeça do zumbi e fez sinal para que eu corresse com ela atrás da garotinha. Ela estava com medo, ok? Claire explicou e sorriu para mim. Eu suspirei. Mutar, eu afirmei. Bem quando passamos pela porta, a menina estava gritando mais alto e correu por outra porta na esquina. Olhei para a criatura que tinha assustado menos a garota. Eu não sabia que você apareceu tão cedo. Murmurei. Era o Sr. X. Ele usava um casaco grande, grosso e longo. Todo preto, assumiu a forma nos ombros e simplesmente caiu. Ele era todo careca e quase não tinha sobrancelhas. Deus, gente sem sobrancelhas nem cabelo me assusta. Seus olhos negros e redondos quase me paralisaram de medo. Ele estava inexpressivo e parecia que não conseguiria fazer outra expressão ou iria desabar. Seus pés eram grandes como troncos de árvores e seus punhos eram grandes como bolas de basquete. Ele era gordo, musculoso e mais alto que Rick. Ele tinha cerca de 7'4". Merda, Claire sussurrou. Nós 2 nos afastamos lentamente. Nós nem tínhamos percebido que nos rodeava. Ficamos surpresos com o que estava diante de nós. Claire começou, mas eu a interrompi. É Claire Bear? Eu sussurrei ainda atordoado. Nós 2 estávamos olhando e recuando lentamente. Nossos olhos se arregalaram de horror. Então, de repente, ouvimos passos altos vindo pelo caminho que Sherry havia deixado. O monstro olhou para o corredor e voltou-se para nós. Outro monstro que se parecia com o que estava diante de nós se juntou a ele. Os 2 nos encararam. Droga, eu murmurei. Claire olhou para os 2 e viu o quão longe estávamos da maçaneta da porta. Ambos gritaram em uníssono e atacaram-nos. Eles eram incrivelmente rápidos para caras gordos como eles. Claire e eu corremos para a porta e entramos. Caímos no chão, levantamos e corremos para o escritório do Stars. Tivemos que contar aos outros os horrores que havíamos visto. Agora mesmo. Nossa, Leon disse respirando fundo. Rick olhou para mim. E Claire assentiu, olhando para os 2. Bem, agora que esclarecemos isso, adivinhe? Perguntei. De repente um barulho alto e rosnado foi ouvido. Todos ficaram parados. Rick riu. Do que você está rindo? Leon sibilou para Rick, que sorriu e apontou para mim. Essa era a barriga dela.
Ele disse. Olhei para ele confuso. Claire e Leon relaxaram. Sério? Ah, uau. Sim, agora que você mencionou, estou com muita fome. Eu disse e dei um tapinha na minha barriga. Claire riu e Leon balançou a cabeça para mim sorrindo. De qualquer forma, meu novo nome é Claire Bear, eu disse animadamente. Claire olhou para eles animada também. Ela mal podia esperar pelas reações deles. O quê? Leon perguntou, e olhou para Claire em busca de uma resposta. Bem, nossos nomes são Claire, então ela queria mudar seu nome para Claire Bear. Claire explicou. Os dois homens olharam para mim em uníssono. Sorri amplamente para eles e esperei pela resposta deles. Você quer dizer que temos que te chamar assim o tempo todo? Leon perguntou um pouco nervoso. Sim, eu disse. E sorriu ainda mais. Mesmo em uma crise? Rick perguntou. Sim, eu disse novamente. Então você é Claire Bear? Leon perguntou sem jeito. Sim, e não responderei a mais nada. Eu disse e cruzei os braços teimosamente. Sem chance. Os dois homens gritaram em uníssono. Minha boca se abriu. Não vou te chamar assim de jeito nenhum. Rick disse em protesto. Cruzei os braços sobre o peito e franzi a testa. Bem, acostume-se comigo ignorando você então. Eu disse, e virei as costas para ele. Claire, ele começou. Eu o ignorei. Clara, ele tentou novamente. Ainda o ignorando. Clara, ele gritou. Ainda ignorando. Claire, ele gritou alto. Ah, você está falando comigo? Isso é engraçado. Acho que você esqueceu de dizer Bear. Eu disse irritado. Rick olhou para mim e passou a mão pelos cabelos, frustrado. Sim, a técnica de passar a mão pela técnica do cabelo. Estou ganhando. Tudo bem, vou te chamar assim. Ele disse, sua voz venenosa. Leon suspirou e assentiu. Acho que vou também. Se essa for a única maneira de distinguir vocês dois. Ele disse e sorriu para Claire. Claire sorriu para ele de volta. Passei por Claire para dar uma olhada mais de perto nos pequenos botões de controle no fundo da sala do Stars, mas acidentalmente esbarrei em Claire fazendo Leon pegá-la. Oh, sinto muito, querido, eu e minha bunda gorda tendemos a pressionar as pessoas. Eu disse tentando sufocar minha risada. Claire e até Leon coraram. Rick não tinha ideia do que estava acontecendo. Ok, Rick disse e folheou o diário de Chris. Passei por Claire novamente, fazendo sua viagem para Leon novamente. Eles olharam para mim, mas não saíram de sua posição por um minuto. Ah, eu sorri para eles. Fui até Rick e devagar tirei o diário de suas mãos. Ele me olhou confuso, já que eu estava com o diário totalmente em mãos agora. Eu sorri. Obrigado. Agradeci e olhei para Claire. É o diário do seu irmão. Vou ler para você já que você e Leon estão ocupados. Ok, querido? Perguntei e comecei a ler sem receber sua resposta. Eu quase pude sentir o constrangimento deles. Oh, isso foi bom. Comecei a ler o diário, primeiro folheando. Era tudo muito sério para mim, então decidi mudar um pouco as palavras. Dizia, 32 de setembro de 1991. Como eu presumi, Ferros não se preocupou em enviar minha assinatura da revista Mad. Ele disse que era para crianças amadoras que não tinham nada a ver com suas vidas. Eu disse a ele, e eu mama, mas ele não entendeu. Idiota. Acho que terei que enviá-lo amanhã. 33 de setembro de 1991. Não existe nenhuma regra ou lei que diga que não posso escrever a data continuamente. Hoje Brad entrou no escritório se gabando de ter pegado um prisioneiro fugitivo na rua. Quando perguntamos como ele saiu, ele me disse que queria se despedir de seu irmão moribundo, mas logo quando saímos à estação que ele decolou. Todos nós gritamos idiotas com ele e praticamente diminuímos sua autoestima durante o dia. Jill, sendo minha parceira, perguntou se deveríamos fazer o turno da noite. Eu disse a ela que precisava ir para casa e cortar as unhas dos pés, mas acabamos fazendo o turno da noite. Como diabos ela sabe que eu não tenho unhas compridas? Olhei para Claire, Leon e Rick. Todos eles me olharam sem expressão. Recuei alguns metros. Leon e Rick começaram a rir, enquanto Claire franzia a testa para mim furiosa. Não é isso que diz. Meu irmão e eu nem lemos Mad. Dê para mim. Ela gritou por cima da risada alta e desagradável do cara. Leon segurou Claire enquanto Rick me pedia para ler mais. Acho que eles realmente acreditaram que dizia isso porque eu também mantinha uma cara séria o tempo todo enquanto lia. Leia mais um pouco. Os caras aplaudiram. Claire gritou em protesto e continuou gritando coisas como, esse não é o diário do Chris, e Chris não escreveria isso. Li um pouco mais, enquanto fazia, o escritório ficou em silêncio enquanto eles ouviam. Acho que no final Claire achou um pouco divertido. 1º de julho de 1991. Tenho lido os jornais ultimamente e dizem que relatos de pessoas desaparecidas têm aumentado loucamente. Fui trabalhar e encontrei Joseph no corredor. Ele me contou que teve um sonho ruim, sobre si mesmo morrendo. Eu disse a ele para engolir isso, aceitar isso como um homem e parar de ser uma garota. 2 de julho de 1991. Vesker decidiu enviar a equipe Bravo para as montanhas amanhã. Os bebês Bravo. Esse cara é tão estranho. E por que diabos ele usa óculos escuros dentro do maldito prédio? Belry perguntou por quê e Vesker respondeu, calha a boca, mero mortal. Perguntei a Jill que diabos isso queria dizer, mas ela apenas citou Vesker. Eu acho que isso está dentro. 3 de julho de 1991. A equipe Bravo foi embora e nós somos o seu apoio. Pêssego. Joseph disse que teve o sonho novamente, mas desta vez mais cruel e doloroso. Eu disse a ele, eu pareço um maldito psiquiatra para você? Chupe, seu maldito bebê. Ele estava um pouco bravo, mas estava brincando e rindo cerca de 1 milissegundo depois. Oh, tenho que ir, o helicóptero deles caiu. O que eu te disse? Eles não conseguiram nem chegar ao ponto de destino sem bater em uma árvore e cair primeiro. Eles precisam de nós para tudo. Eu olhei para eles. Eles pareciam um pouco animados demais e exaustos de tanto rir. Até Claire riu algumas vezes. Eu fiz uma atuação. Ei, a escrita mudou aqui.
Eu disse, e olhei novamente para o diário. Chris, seu canalha, vou injetar o T-vírus em você e mantê-lo como meu macaco treinado em uma gaiola. Uahahalha. A propósito, tenho lido seu diário desde o dia em que você entrou para a polícia. Sim, você é um herói. Idiota, não deve ser muito difícil te matar. Ame sempre. Vesker, olhei de volta para eles. Leon tinha uma expressão estranha no rosto. Vesker é gay, não é? Ele perguntou e todos começaram a rir. Muito engraçado, você já riu, agora me dê o diário. Claire disse, e se afastou de Leon. Ela tirou o diário das minhas mãos e o folheou. Assim como eu pensei, Claire afirmou, e olhou para mim, você inventou tudo. Ela disse e olhou para mim. Suspirei e pedi desculpas. Ela então leu as últimas páginas, as mesmas que eu havia lido, mas leu o que realmente estava lá. Depois disso, todos decidimos ir embora. Mas logo antes que pudéssemos, o aparelho de fax nos enviou um memorando por fax. Rick pegou e leu em voz alta. Eu não tinha ideia do que isso significava, mas tinha algo a ver com o G-vírus. Após a breve pausa, todos saímos da sala. Ok, deveríamos ficar todos juntos. Leon disse. Todos concordaram com a cabeça e decidiram seguir o caminho onde Claire e eu encontramos pela primeira vez o Sr. XES. Passamos pela porta e entramos no corredor, quarto. Havia um longo corredor escuro com um sinal vermelho no final, mas era um beco sem saída, então ninguém se preocupou em passar por ali. Havia uma pequena mesa ao longo daquela parede e uma máquina de venda automática na nossa frente. Chutei o vidro e quando ele quebrou, peguei todos os doces que consegui e os coloquei nos bolsos. Dei aos outros a porção dos doces da máquina. Abri uma barra crunch. Um crocante. Adoro chocolate. Eu gritei, e Claire me silenciou. Percebi que ela não queria os dois monstros aqui tanto quanto eu. Eu balancei a cabeça e ela sorriu. Ao virar da esquina havia outra daquelas pequenas escrivaninhas e um quadro de avisos com um monte de papéis colados. Claire escolheu as duas mesas e recebeu amo em troca. Todos nós folheamos os papéis, e depois de não encontrar nada de interessante, decidimos passar pela porta à esquerda da pequena escrivaninha. Eu comia continuamente no meu bar crunch enquanto entrávamos em uma pequena sala azul esverdeada escura com aquela longa cabine de teatro cortada no lado direito da parede, mas não havia ninguém do outro lado. Papéis estavam espalhados na frente dele. Havia um balcão perto da porta do outro lado da sala, com o que espiei seria outro. Diário. Havia um longo sofá de couro no lado esquerdo da parede, com uma caixa de metal rosa perto da porta por onde entramos. Também não havia sinal do maldito escritor. Primeiro abri o baú com a barra de chocolate meio saindo da boca e decidi vasculhá-lo bem rápido. Não encontrei nada de útil, mas coloquei 3 barras de chocolate lá para mais tarde. Foi tão estranho que todas as minhas coisas estivessem aqui, quando eu as coloquei em um baú diferente em outro lugar. Estranho. Eu tinha mais 23 barras de chocolate comigo. Nada de útil aqui. Leon murmurou, e Rick acenou com a cabeça também concordando com o local onde ele estava procurando. Enquanto todos procuravam, peguei silenciosamente o diário da secretária e abriu. Quando comecei a ler, todos pararam e ouviram. Acho que eles pensaram que eu iria ler o diário de verdade dessa vez, né? Sim, certo, é isso que eles pensam. Comecei a ler a coisa de um jeito que só eu faria. Uahaha. Li-o em voz alta para que todos pudessem me ouvir. 12 de maio de 1991. Droga, mano, tudo que fiz foi perguntar ao chefe o que diabos ele estava carregando debaixo do braço, e ele atirou em mim até bater no pé. Droga. Se Irons não fosse um péssimo atirador, eu poderia ter morrido cara. 14 de maio de 1991. Só para convencer Irons do que ele fez comigo antes, coloquei um hamster na salada dele. Uau, uau. Mas ele fez parte de sua coleção de animais doentes. Bem, talvez eu tente mijar no café dele na próxima vez que ele me pedir seu maldito café. E não sei porquê, mas eu só sinto vontade de escrever o código no cofre lá embaixo. 1451. Olhei para os olhares divertidos dos outros. Claire estava sorrindo ainda mais, visto que não era o diário de Chris. Dei-o a Rick, que o releu brevemente. Decidimos seguir em frente e Leon foi o primeiro da fila. Ouvimos fogo crepitando do outro lado da porta e eu imediatamente me afastei. O que diabos você está fazendo? Rick perguntou e me puxou do chão. Já ouviu falar em rascunho anterior? Exclamei e tentei fugir novamente. Rick me puxou para ele novamente. Está muito longe para nos machucar. Rick disse irritado e me puxou até a porta, e os outros que estavam esperando pacientemente pelo nosso retorno. Preparar? Leon me perguntou. Bem, eu não faço xixi desde terça-feira e eu me interrompi com os olhares estranhos que eles me deram. Sim, estou pronto. Eu murmurei. Eles assentiram e Leon abriu a porta. O calor veio do outro lado e nos atingiu. Suspirei pesadamente e olhei para as paredes brancas e cinzentas. O corredor tinha formato de L. Havia uma porta à nossa frente. Olhei para Claire e ela olhou para mim. Vamos verificar aquela porta, e vocês dois podem verificar o resto do corredor. Estaremos de volta em breve. Peguei Claire pelo braço e nós duas caminhamos até a porta. Claire riu da expressão dos rapazes e abriu a porta para que pudéssemos entrar. Rick e Leon olharam para a porta em frente à qual estavam e se entreolharam. O que ela quis dizer com isso? Leon perguntou. Eu não sei, apenas sorria, acene com a cabeça e finja que sabe sobre o que ela está tagarelando. Rick disse, e seguiu na frente pelo corredor. Eles dobraram a esquina e viram a cabeça de um helicóptero que havia colidido com o lado esquerdo da parede e agora estava em chamas. Ei, há uma porta no final do corredor. Poderíamos contornar os destroços. Leon disse e assumiu a liderança. Rick assentiu e seguiu atrás de Leon. Os dois andaram de lado para evitar os grandes incêndios, e por falta de espaço no canto, Leon abriu a porta, e Rick tropeçou devido à porta bater nele, e caiu de frente nas chamas. Claire e eu passamos pela porta da morte. Sim, morte.
porque havia um lambedor do outro lado. Eu pensei seriamente que ia morrer quando me ataquei e estávamos nos debatendo no chão. Claire felizmente atirou depois de mirar bem. Eu também fui infectado. Você está bem? Claire perguntou, e me ajudou a levantar. Sim, mas estou machucada. Murmurei, e examinei o corte em meu braço e a mordida em meu ombro. Ela me abraçou. Me desculpe por ter demorado tanto para filmar, Claire disse, e olhou para mim com culpa. Eu sorri para ela. Não, está tudo bem, vou ficar bem. Eu disse e tentei me levantar. Olhei para ela e sorri. Tentei me levantar novamente. Desta vez com muito mais força. Viu? Estou bem. Eu disse, e olhei ao redor da madeira como se fosse um quarto. Havia caixotes e lençóis pendurados nas paredes. Havia uma janela redonda azul marinho logo acima de nossas cabeças. 3 estátuas de pessoas na parede à nossa frente. O maior tinha correntes ao redor e ficava entre os 2 menores que tinham reentrâncias no peito. Ei, aqueles rubis vermelhos que compramos mais cedo, acho que deveríamos colocá-los nessas reentrâncias. Claire murmurou. Vi um enorme vaso azul na parede direita e olhei para dentro. Vá em frente e faça isso. Murmurei e tirei a munição. Você está bem? Claire perguntou novamente, ao receber meio brasão azul em troca dos 2 rubis vermelhos. Olhei para ela e fiz uma careta. Sim, quer saber? Não acho que estou me sentindo muito bem. Caí para trás e não fiquei chocado ou com dor por bater no chão duro quando caí. Comecei a desmaiar quando Claire gritou algo para mim e me puxou em sua direção. Fechei os olhos e adormeci inconsciente. Rick e Leon. Leon gritou um palavrão alto enquanto Rick gritou de dor. Rick pulou pela porta e caiu no quarto escuro. Leon o seguiu rapidamente e fechou a porta para evitar mais calor. Estou bem. Rick suspirou e respirou fundo algumas vezes, enquanto olhava para seus braços queimados e sua camisa queimada. Estava preto e faltavam partes dele. Leon suspirou e sentou-se ao lado dele. Droga, sinto muito. Leon murmurou, passou as mãos pelos cabelos e os manteve na nuca. Ei, estou bem, só algumas queimaduras vai sarar. Rick disse, e se levantou. Ele estendeu a mão para Leon segurá-la e sorriu com confiança para ele. Leon suspirou, mas pegou sua mão e sorriu para ele. Enquanto Rick o ajudava a se levantar, eles ouviram um grito alto, seguido por seus nomes sendo chamados em voz alta. Rick e Leon saíram correndo pela porta e seguiram pelo corredor. Os dois invadiram a sala por onde Claire e Claire Bear haviam passado e viram Claire abraçando Claire Bear com força. A primeira coisa que notei quando acordei foi que estava frio e havia um som arrastado ao meu redor. Eu desmaiei. Droga, agora eu estava deitado no chão frio, em um quarto que não conseguia ver porque meus olhos estavam fechados. Talvez o zumbi tenha pensado que eu era parte do chão. Vou apenas esperar aqui o Rick aparecer. A caminhada parou e eu xinguei silenciosamente. Esses zumbis são muito espertos. Mas por que eles não me comeram quando eu estava inconsciente? Oh, bem, não há tempo. Abri os olhos e vi Rick parado perto de mim, olhando para mim, preocupado. Eu olhei para ele. Ei, Rick! Eu gritei, percebendo que Rick não era o zumbi. Eu saltei e o abracei. Ele olhou para mim como se eu fosse um vaso muito caro prestes a quebrar a qualquer minuto. Foi quando a dor começou. Inteligência artificial. Agarrei meu lado e olhei para Rick, que agora estava ao meu lado. Ele amaldiçoou em voz alta. Ok, sente-se. Ele disse e me empurrou para baixo. Ele então suspirou e sentou-se ao meu lado. Encostei minha cabeça em seu ombro. Onde estão Leon e Claire? Eu perguntei e decidi não me mexer, mas tinha dúvidas. Muahaha, ai. Pensar até dói. Eles estão procurando ervas para você. Eles já se foram há 1 hora. Ele disse a última parte com impaciência. Embora logo depois que ele disse isso, Leon e Claire invadiram a porta com 4 ervas. Consegui. Eles gritaram e olharam para Rick e eu. Rick suspirou para eles e eles caminharam até nós dois. O que? Leon perguntou. Rick olhou para os dois com desconfiança. Demorou um pouco para perceberem o que ele estava indicando. Claire percebeu isso primeiro. O quê? Não. Eu juro que estávamos procurando ervas e nada mais. E nada aconteceu. Eu juro. Claire gritou de uma só vez e então Leon percebeu e jogou as ervas em um Rick sorridente. Bem, ei, vocês dois demoraram 1 hora para pegar as malditas ervas. Rick disse e começou a esmagar as ervas. Eventualmente Claire e Leon sentaram-se ao nosso lado para ver se eu estava me curando. Comecei a adormecer de tanto cansaço da dor e de toda a excitação, quando as ervas começaram a queimar minha ferida. Acho que é assim que funciona. Filho da... Eu gritei e quase matei Leon por causa da minha explosão. Eu ri e me levantei, enquanto Claire ajudava Leon a se levantar. Rick ficou rindo demais de Leon. Ok, precisamos continuar andando. Mas Claire, por que você não deixa nós outros lutarmos por um tempo, só para garantir? Leon perguntou. Eu olhei para ele. Meu nome é Claire Bear, eu disse e cruzei os braços sobre o peito. Ok, desculpe. Claire Bear, entendeu? Ele perguntou. Claire sorriu para Leon e Rick estava carregando sua arma. Suspirei e balancei a cabeça. Ok, vamos andando. Claire disse e caminhou até a porta. Roger, aquele mano. Eu gritei e pulei até ela. Eu não acho que ela realmente quis dizer isso. Leon disse a Rick ao me ver com minha arma em punho. Não, ela fez. Mas ela não pode baixar a guarda de qualquer maneira. Rick explicou. Sorri para os dois e depois para Claire. Cai, vamos explodir essa barraca de picolé. Eu gritei e corremos pela porta. O calor fez com que a temperatura do meu corpo voltasse ao normal e me fez sentir um pouco melhor. Certifiquei-me de estar alerta e cuidadoso. Eu não queria ser cortado novamente. Todos nós decidimos tentar passar pela porta onde Rick sofreu aquela queimadura feia. Lancei um olhar sujo para Leon, mas ele estava muito ocupado olhando para o helicóptero em chamas para notar qualquer coisa. Ei, Leon disse, e todos nós nos viramos para olhar para ele. Estávamos bem diante das ruínas em chamas do helicóptero. Sim,
Eu perguntei a ele. Ele olhou para mim e depois para os outros. Provavelmente deveríamos tentar encontrar algo para derrubar esse muro. Ele disse, e apontou para a parede destruída. Eu balancei a cabeça. Ok, o negócio é o seguinte, nós 4 vamos bater na parede o mais forte que pudermos, ok? Eu perguntei e olhei para todos em busca de aprovação. É claro que em vez disso recebi sua desaprovação. Não, quero dizer que provavelmente deveríamos nos separar novamente. Ele disse e olhou para Rick. Ficamos todos quietos por um tempo. Bem, não podemos ficar aqui parados, nos separem já. Eu disse para Rick e Leon. Eles me olharam confusos. Por que temos que separar vocês? Eles perguntaram ao mesmo tempo. Claire riu e eu apenas suspirei e coloquei as mãos nos quadris. Porque vocês dois sempre nos contaram. Espere, eu quero ir com Claire. Então vejo vocês dois mais tarde. Eu disse, e fiquei ao lado de Claire. O fogo estava ficando um pouco mais quente e me fez suar um pouco. Tudo bem, Leon disse, e olhou para mim como se eu fosse louco, depois olhou para Rick. Vamos voltar para o salão principal. Há algumas coisas lá que precisamos verificar. Ele disse. Rick assentiu e se virou para mim. Tenha cuidado. Vocês dois. Ele disse e olhou para mim com firmeza. Olhei para ele e antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele e Leon foram embora. Virei-me para Claire e olhei para ela frustrado. Ele é tão chato. Eu disse a ela. Ela riu e deu um tapinha na minha cabeça. Chris também é assim. Ele pode ser chato. Ela disse. Ela então voltou sua atenção para o caminho que levava à porta e de volta para mim. Ok, eu vou passar pela porta primeiro e então você vem. Não há espaço suficiente para nós dois. Na verdade, sim, não importa se há. Claire pensou em voz alta. Sorri e balancei a cabeça, fingindo saber do que ela estava falando. Cai, vamos pular. Eu disse, o anúncio assumiu a liderança. Claire riu e seguiu atrás de mim. Abri a porta e me vi olhando para um tigre. Amaldiçoei e pulei de volta em Claire, e nós dois caímos no chão. Olhei para o tigre que estava em uma posição descendo. Não estava se movendo. Ah, cocô. Era um tigre de pelúcia. Levantei e ajudei Claire também, que estava olhando também. Sua boca estava bem aberta e tinha uma expressão muito feroz no rosto. Era um tigre muito grande também. Enquanto Claire estava tirando a poeira, dei uma olhada ao redor. Ao lado da reentrância na parede amarela brilhante à nossa frente, abrindo espaço para o tigre, havia um corredor simples. O corredor tinha o formato de L como a maioria dos corredores da delegacia, e as luzes claras perfuradas no alto das paredes faziam todo o cômodo parecer limpo e levemente dourado. O tapete era branco e parecia muito limpo, como se ninguém viesse muito aqui. Ei, vamos continuar andando. Claire disse, e caminhou na minha frente com a arma levantada. Ela encostou-se na parede e virou-se rapidamente, levantando a arma para o caso de algo estar por vir. Nada. Ela seguiu em frente e eu fui atrás dela. Chegamos à outra porta, e dessa vez estava bem escuro dentro do quarto. Fique alerta. Claire sussurrou e entrou primeiro. Havia um pequeno hall de entrada e um aquário gigante cheio de... Não tenho ideia do que havia dentro daquela coisa, mas parecia uma porcaria escura e turva ou algo assim. Mas de qualquer forma, o aquário era tão grande que tínhamos que andar ao redor dele para chegar ao fim da sala, e você poderia simplesmente andar em um círculo completo ao redor dele. Ouvimos alguns pequenos ruídos leves de batidas como passos, mas eles estavam fugindo de nós. Claire me segurou atrás dela e olhou para as paredes verde escuras em busca de qualquer sinal de interruptor de luz. Claire apertou o interruptor e a luz acima do tanque foi trazida para o quarto escuro. Pilhas de lixo estavam empilhadas contra as paredes e estantes cheias de papéis e livros estavam lotados. Tudo estava escuro e a luz estava chegando. Vamos, Claire disse, e seguiu em frente e eu suspirei. Se ela soubesse. Bem quando chegamos ao final da sala, a menininha Sherry gritou e tentou passar por nós correndo. Claire estendeu a mão e agarrou seu braço. Sherry começou a bater na mão de Claire. Deixe-me ir. Ela gritou e vi pequenas lágrimas se formando em seus grandes olhos azuis. Não se preocupe, não vou machucar você. Claire disse suavemente e a garota parou de bater em Claire. Claire puxou-a para um abraço e se ajoelhou na frente dela. Sherry chorou no ombro de Claire por um tempo. Decidi usar todo o lixo que precisávamos enquanto Claire estava ocupada. Eu vi um pequeno baú em uma pequena mesa e o abri. Fui recompensado com o spray de primeiros socorros. Sorri e guardei no bolso. Ok, não sabia que meu bolso era tão grande. Ah bem, quem se importa? Então examinei alguns papéis e não encontrei nada de útil. Então me virei para Claire e Sherry. Meu nome é Sherry. A garota explicou e enxugou as lágrimas. Olhei para ela e depois olhei para Claire. Sherry olhou para mim. Meu nome é Claire também, mas me chame de Claire Bear. Eu disse e sorri para ela. Ela sorriu para mim e assentiu. Ok, fique conosco e você ficará bem. Claire disse a Sherry. Aproximei-me e dei um tapinha na cabeça de Sherry. Ela sorriu para mim. E é claro que o momento feliz de fazer um novo amigo foi arruinado, quando um grito alto e profundo ecoou pelo ar silencioso. Os sentimentos de felicidade se foram. Eu disse, congelando no local. Ah não, ele me encontrou. Sinto muito. Tenho que ir. Sherry gritou e saiu correndo como um coelho. Sherry não. Claire gritou atrás dela. Já era tarde, Sherry já havia partido. Nós dois ficamos parados por um momento, e finalmente Claire olhou para mim e disse, vamos entrar em contato com Leon e Rick, caso eles esbarrem nela. Eu balancei a cabeça e deixei que ela transmitisse. Eu suspirei. Eu realmente não estava cansado mentalmente, mas meu corpo estava ficando muito cansado de toda aquela corrida. Será que algum dia isso iria acabar? Sim, quando eu terminar todos os jogos. Droga. Merda. Ouvi Rick gritar bem alto no rádio e depois um grito alto de dor. Claire e eu ficamos paralisados e olhamos horrorizados para o rádio. Algo estava acontecendo com Rick e Leon. Claire e eu olhamos para o rádio agora silencioso, como se ele fosse ganhar vida a qualquer segundo e revelar o que havia acontecido com Rick e Leon. Concluí que era o senhor e a senhora X.
Sim, agora vou me referir a eles como Senhor e Senhora X, embora não tenha ideia de qual gênero eles são. Vamos, Claire disse rapidamente e saiu correndo. Eu corri atrás dela e pensei nas possíveis maneiras pelas quais eles poderiam ter morrido. Eu fiz uma careta e tentei me convencer de que eles estavam bem. Caramba! Claire praguejou e olhou em volta. Ela não tinha ideia de para onde ir, estávamos basicamente isolados. Estávamos em uma sala com muitas estantes de livros dentro e uma escada à nossa direita que levava a um corredor visível acima de nós. Olhei para as estantes e notei que elas tinham pequenas luzes vermelhas. Havia 2 portas duplas neste andar e no andar superior, outra. E agora? Eu perguntei e tentei ouvir. Nós nos separamos. Claire disse lentamente. Ela obviamente não gostou da ideia e não tinha certeza se era a coisa certa. Eu sorri para ela. Vou ficar bem. Já passei por tudo isso, nada de novo que não tenha visto. Eu disse e tentei convencê-la. Ela finalmente assentiu e concordou. Decidi pegar as portas do 3º andar e Claire pegou as de baixo. Nós 2 nos separamos e eu sorri para ela confiante. Subi as escadas rapidamente e corri até a maçaneta. Girei a maçaneta da porta e entrei. Olhei em volta e ouvi vários ruídos diferentes, como gritos, mas abafados, e gritos altos e frustrados, que não tinham significado para eles. Fui até a grade e olhei para o 1º andar. Ninguém estava lá embaixo. Eu vi Claire andando pela pequena passarela do 2º andar. Inclinei-me completamente sobre o corrimão. Ela não me viu e continuou correndo em direção à porta à sua esquerda. Ei, Claire, pegue uma arma. Eu gritei em vez de merda, e capotei por cima do corrimão. Olhei para cima enquanto caí e vi uma figura escura se virar e sair correndo pela porta por onde eu tinha vindo. Droga! Eu gritei enquanto corri para o chão e caí em alguém. Respirei algumas vezes, muito feliz por ainda estar vivo, e me abracei. Estou vivo. Oh, estou vivo. Eu ri alegremente e quase comecei a chorar de pura alegria. Joy, agora você se importaria de sair de cima de mim? Ouvi uma voz vinda de onde? Olhei em volta e imediatamente percebi que estava sentado em uma pessoa, que amorteceu minha queda. Ah, sinto muito. Comecei a ajudar a senhora a se levantar e ela rosnou para mim, como se tocá-la fosse envenená-la e matá-la. Pensei por um minuto. Então meus olhos se arregalaram de admiração. Não tanto quanto quando conheci Claire, mas mesmo assim admiração. Sorri e olhei para ela. O que? Ela perguntou enquanto alisava seu vestido vermelho. Era cortado do lado direito até a parte inferior do quadril, chegava até os tornozelos, onde ela usava esses sapatos pretos de salto alto. Cara, ela estava pronta para ir para um jantar chique. Eu sorri, então disse a ela que sabia quem ela era. Enquanto isso, droga, por que aquela vadia teve que pegá-la? Ele pensou com raiva. Ele a empurrou por cima da murada no momento perfeito, quando não havia ninguém por perto, e aquele espião teve que ir pegá-la. Ah bem, vou buscá-la mais tarde, mas por enquanto, terei que acabar com a garota Redfield, antes que ela encontre os outros 2. Ele pensou freneticamente e desceu as escadas correndo, pulando cada outro passo. Ele estava na biblioteca com as 4 estantes eletrônicas. Ele olhou em volta e lembrou onde Claire tinha ido. Ele sorriu para si mesmo e correu pelas portas duplas. Rick e Leon correram pela porta levando-os até onde estava o helicóptero destruído e pararam para recuperar o fôlego. Você acha que o perdemos? Leon perguntou, e não pôde deixar de sorrir, sua adrenalina estava aumentando. Rick riu e sorriu. Mas antes que ele pudesse responder, o monstro atravessou a porta e gritou de fúria para eles. Não. Rick respondeu e sacou sua arma. Leon pensou por um segundo e tirou a dinamite. Continue atirando nele, vou acender a dinamite e manter a porta aberta. Leon gritou e puxou seu isqueiro enquanto o monstro se aproximava deles lentamente. Leon colocou a dinamite no canto da parede e tentou acendê-la com o isqueiro que tinha consigo. Ei, se apresse. Rick gritou de volta. O monstro estava chegando muito perto. Estou tentando acendê-lo, só um segundo. Leon disse, e tentou acendê-lo novamente. Fácil para você dizer, sou praticamente seu escudo. Rick rosnou e olhou para Leon, enquanto colocava outro clipe amo. Entendi. Leon gritou ignorando o comentário de Rick e foi até a porta. Ela segurou aberta. Sacou sua própria arma e começou a atirar na criatura horrível enquanto Rick corria em direção à porta. Rick entrou e Leon bateu a porta atrás dele, e depois de um minuto eles ouviram uma forte explosão, seguida por um grito de surpresa e dor. Leon sorriu para Rick enquanto ele se levantava. Tudo bem, vamos enquanto ele está caído. Leon disse e abriu a porta. O monstro que Rick identificou como Birkin estava no chão se contorcendo. De alguma forma ele sabia que não estava morto. Seus grandes músculos eram marrons e vermelhos dando-lhe uma cor horrível, e tinha cerca de 1,80 m ou 2 metros de altura. Tinha uma cabeça pequena, com 2 olhos redondos e uma boca larga. Ele também tinha muitas veias saindo de seu corpo, isso, e um olho grande e gordo olhando para eles do ombro esquerdo. Eles podiam até ver algumas partes de William ali, como se o lado direito dele tivesse a cabeça e as pernas de William. Quer saber? O monstro parecia um maldito monstro de filme de terror. Que diabos é isso? Leon perguntou e examinou-o. O braço esquerdo era maior que o direito. Ele se contraiu e gemeu. Esse é um cientista maluco que pertence à instituição maluca. Rick explicou normalmente. Começou a recuperar a consciência. Leon se levantou e praguejou. Droga, estou farto de correr. Leon disse com firmeza, e ele e Rick saíram pelo corredor até o escritório de Iron. Bem, tudo o que tenho que fazer então é fugir de você. Rick disse com um sorriso. Leon riu e sorriu. Ah, hilário. Ele disse e os 2 passaram pela porta rapidamente. Claire suspirou e olhou em volta. Não havia sinal deles em lugar nenhum. Ela decidiu voltar para onde havia deixado Claire Bear e correu pelos corredores cinzentos.
Ela virou uma esquina e viu uma figura escura caminhando em sua direção. Ela recuou e puxou a arma para cima. Quem é você? Ela perguntou, e tentou tirar mais proveito da aparência da figura do que da altura. Macho. A Claire Redfield. Faz muito tempo que não vejo você. Ele disse e puxou sua faca. Ele jogou-o no ar e pegou-o quando desceu novamente. Claire observou enquanto a faca era jogada no ar e de volta para a palma da mão do dono. Ela brilhava quando a luz a atingia em um determinado ângulo. Quem é você? Ela perguntou novamente, desta vez com mais medo. Ela não sabia se era porque ele estava tão calmo e falava com ela como se fossem velhos amigos, ou pelo fato de ele apontar lentamente a arma para a coxa enquanto jogava a faca para cima e para baixo. Digamos apenas que sou amigo de Leon. Ele disse e riu um pouco, como se a ideia de ser amigo de Leon fosse estranha. Claire percebeu que todo o ato da faca era uma distração. Afaste-se de mim e não incomode a mim ou aos meus amigos. Claire ordenou, agora mais irritada do que furiosa. Ela podia ver suas feições sorridentes zombando dela. Veremos. Ele disse, e desapareceu pela porta pela qual ela passaria em seguida. Ela olhou para ele e quando ele saiu imediatamente pegou o rádio para entrar em contato com Leon e Rick. Claire Bear, você é tão bom em Kung Fu. Me ensine. Eu implorei, e estava praticamente puxando seu braço. Ela suspirou e se virou para mim. Seu cabelo preto estava cortado logo abaixo das orelhas e seus olhos azuis brilhavam de irritação. Por que você não fica quieto por um tempo? Ela sugeriu e sorriu para mim com um sorriso forçado. Eu sorri amplamente para ela. Ok. Eu gritei feliz e pulei atrás dela. Eu sabia que estava seguro, quer dizer, eu estava sob os cuidados dela, certo? Espere um minuto. Ela realmente me ajudaria se eu estivesse em cocô profundo? Ada? Eu perguntei. Ada Wong se virou e imediatamente respondeu. Você simplesmente não pode fazer isso, não é? Ela olhou para mim com raiva. Eu sorri. Não. De qualquer forma, eu estava pensando. Você não é o tipo de pessoa que vai embora, digamos. Eu fico para trás se alguma coisa acontecer, certo? Eu perguntei e olhei para ela com curiosidade. Ela olhou para mim por um tempo e parecia muito interrogativa. Não é uma pergunta capciosa. Eu adicionei. Ela sorriu e me colocou na cabeça. Não, eu não faria isso. Ela disse e continuou andando pelo corredor onde encontrei o lambedor que pulou do teto. Ela não pareceu se importar quando passou pelo cadáver sem cabeça caído no chão. Na verdade, ela praticamente pisou nele. De qualquer forma, eu disse e pulei sobre o corpo. Você conheceu meus amigos? Ou os viu? Eu perguntei e olhei para ela esperançosamente. Sim, eu vi todos vocês. Todos vocês não são muito observadores. Se fossem, saberiam que estou seguindo vocês desde o começo. Ela disse e riu, como se suas grandes habilidades de espionagem fossem grandes demais para que nossos cérebros insignificantes pudessem compreender. Bem, obrigado. Mas, eu parei de andar, e ela também olhou para mim. Você sabe o que devo fazer agora, não é? Eu perguntei e abaixei minha cabeça dramaticamente. Ela franziu a testa e olhou para mim de forma estranha. Você é um perseguidor. Eu gritei e apontei para ela como um ator dramático. Ela se encolheu e olhou para mim. Não queremos atrair nenhuma atenção. Ela disse e balançou meus ombros. Nós não? Eu perguntei e olhei para ela sorrindo. Não. Ela disse e esfregou as têmporas. Por um minuto ela pareceu atordoada e depois se virou para mim novamente. Por que você está aqui? Ada perguntou e olhou para mim interrogativamente. Estou preso. Você? Eu perguntei. Era meio verdade. Não importa, vamos. Ada disse e se virou para ir embora. Bobo, eu já sei por que você está aqui. Para roubar o G-Vírus. DUN. HM, pensei que só fazia isso perto do Billy. Tenho que dizer isso a ele. Ei. Sinto falta do Billy. Eu me pergunto o que ele está fazendo agora. Eu pensei e balbuciei sem parar. Enquanto isso, com Billy em algum lugar de uma cidade que nenhum de nós conhece. Sim, são 3 hambúrgueres de queijo. Billy disse ao cara no balcão do McDonald's. De repente ele parecia que ele não estava em casa, e balançou a cabeça violentamente. Uau, acho que alguém estava falando de mim. Ele disse em voz alta, mas principalmente para si mesmo. Sim, tanto faz, apenas pague e vá embora. O garoto disse, e estourou uma bolha com seu chiclete rosa brilhante. Billy deu $3 ao garoto e saiu correndo da loja. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, então ele usava um capuz na cabeça. Ele conseguiu o capuz de um vagabundo adormecido em algum lugar. Claire Bear. Como, você sabia? Ada perguntou baixinho e deu um passo em minha direção. Pensei por um minuto. Adivinha? Eu perguntei, e estremeci quando ela agarrou meus ombros. Cadê? Ela perguntou e balançou meus ombros. Eu não sei, mas agora que você mencionou foi um bom palpite, hein? Eu perguntei e sorri para ela tentando convencê-la de que era um palpite perfeitamente honesto. Você vai ficar comigo de agora em diante. Ela disse, e olhou para mim irritada por eu não ter contado a ela. YAY. Podemos ser as 2 enchiladas. Eu gritei e dancei ao redor dela. Enchiladas. Que diabos? Eu a interrompi. Não podemos ser os 3 amigos já que falta um, então somos as 2 enchiladas. Eu gritei e fiz o passeio na lua. Claire, Ada e eu olhamos para onde meu nome havia sido chamado. Era a figura escura. Quer ser uma enchilada? Agora podemos ser os 3 amigos. Eu gritei em vitória e abracei Ada. Bem, Ada, eu não sabia que você tinha um fraquinho. Ele provocou e cruzou os braços sorrindo. Por que será que toda vez que eu olhava para ele estava sempre nas sombras? Sim, mesmo agora. Tudo que posso ver dele é sua figura muito masculina e altura. Eu não. Ela disse, e me empurrou para longe dela. Eu tomo isso como um não? Eu perguntei e olhei para os 2. Sim. Ambos disseram ao mesmo tempo chateados. Tudo bem. Aposto que Billy vai ser uma enchilada comigo. Murmurei e mostrei minha língua para eles. Billy,
Billy correu pelas ruas molhadas da cidade desconhecida e manteve-se principalmente na periferia para ter mais chances de não ser identificado. A sensação veio novamente. Droga, quem está falando de mim? O que é? Ele parou e deixou a chuva encharcá-lo. Ele franziu a testa a princípio, mas se transformou em um sorriso e depois em uma risada. Claire, ele murmurou e sorriu. Ele então continuou correndo. Claire Bear. Ei, alguém disse meu nome. Eu gritei e olhei para os dois. Eles olharam para mim como se eu fosse louco e reviraram os olhos. Pensei um pouco e então decidi encolher os ombros. É bom que eu esteja livrando o mundo da sua estupidez agora. Ele disse, e puxou uma faca com o que parecia ser uma cobra desenhada nela. Parecia bem afiado também. Isso significa que você vai me matar? E só para constar, eu tenho 4,0. Então o que você tinha? HUH? Eu perguntei e ri dele. A morte é exatamente o que significa. Ele gritou e jogou a faca em mim com muita força. Levantei as mãos para cobrir o rosto, e então a faca rasgou alguma coisa. Abri os olhos e olhei. Não fui eu. Foi a Ada. Ela tinha virado a parte direita do vestido para cima e chutado a ponta com o calcanhar, para pegar a faca para mim, embora agora o vestido dela estivesse bem rasgado. Você tem sorte, mas não terá tanta sorte da próxima vez. Ele disse, e saiu pela porta por onde Ada acabará de sair. Obrigado, Ada. Eu disse, e sorri para ela. Ela ficou imóvel e depois de um minuto olhou para mim. Ela então fez a única coisa que eu nunca soube que ela poderia fazer. Até comigo. Ela sorriu. Ada e eu não conversamos depois disso e, na verdade, o silêncio cresceu entre nós. Acho que ela estava pensando em como pegar o G-vírus, enquanto eu apenas assobiava e seguia atrás dela. Tínhamos acabado de entrar novamente na sala com aquele estúpido helicóptero destruído. Você sabe o quanto estou cansado dessa estúpida sala de helicóptero? Eu perguntei e chutei com irritação. Ada parou no meio do caminho e começou a olhar para algo profundamente pensativa. Ela então me agarrou e puxou sua arma de agarrar. Ela bateu no teto e apertou o botão para subirmos por ali. Ela estava me segurando, então eu bati no teto enquanto ela nos segurava, deitando-se contra o teto. Ada pode não parecer forte, mas com certeza é. Ela cobriu minha boca e segurou ambos no teto enquanto Rick e Leon apareciam logo abaixo de nós. Lutei para tirar a mão dela da minha boca, mas não deu certo. Leon, Rick disse e parou bem embaixo de nós. Ele olhou em volta, desconfiado, e por um minuto pensou em realmente olhar para cima. Sim, Leon perguntou e se virou. Meu Deus, Leon, você é tão cego. Eu pensei que estava louco. Nada. Pensei ter ouvido alguma coisa. Rick disse e assumiu a liderança passando pela porta. Ada e eu pousamos suavemente e ela sorriu para mim. Por que diabos você está sorrindo? Perguntei chateado e cruzei os braços sobre o peito. Nada. Ela disse e caminhou pelo corredor com piso de madeira que levava ao escritório de Iron. Eu olhei para ela. Ela sabia muito que eu queria voltar com Rick. Caminhamos até a porta e a abrimos. Quem diabos é você? Perguntei imediatamente ao cara gordo chorando por causa do cadáver daquela garota muito bonita. Ela usava um vestido branco frágil e parecia bastante exposta, se é que você me entende. Irons, quem diabos é você para me perguntar isso? Irons percebeu sua gordura parecendo ter vontade própria. Claire, de qualquer forma, o que diabos você está fazendo com a filha do Major, seu maluco? Eu perguntei, e imediatamente me lembrei do pervertido na loja no início de tudo isso. Apenas vá embora. Eu já disse aos seus amigos para irem embora, então me deixe em paz. Ele gritou, pegou uma Magnum e apontou para Ada. Escute, estamos aqui para ajudá-lo. Ada mentiu e se aproximou com cautela. Ele olhou para as pernas dela e depois olhou para ela. Seu velho doente. Peguei minha própria arma. E apontou para ele. O que? O que agora, Punk? HUH? Eu perguntei e olhei para ele. Ada suspirou e pegou minha arma. De qualquer forma, nós. Iron ergueu a arma novamente e desta vez disparou. Ele tentou atirar em mim, mas errou. Sair. Ele balbuciou. Ada pensou por um minuto e depois saiu. Tudo bem, seu alcoólatra gordo. Eu afirmei e fui até a porta onde Ada mantinha aberta. Espero que você tenha uma morte lenta e dolorosa. Liguei. Espere um minuto. Ele era. Eu sou vidente. Rick, Leon e Claire. Droga, ainda não conseguimos encontrá-la. Rick gritou de irritação. Claire tinha uma expressão pálida no rosto e parecia distante. Ei, você está bem? Leon perguntou e colocou a mão no ombro dela para confortá-la. Claire sorriu e respirou fundo. Eles estavam na sala da secretária onde Claire Bear leu o relatório pela última vez e disseram que o incêndio do outro lado era um rascunho. Sim, ok, tenho algo para contar a vocês. Claire disse. Ambos olharam para ela e assentiram. Ela suspirou e sentou-se no sofá verde escuro na parede esquerda. Eu esbarrei em alguém. Não sei quem ele era, mas ele tinha uma voz profunda. Ele era muito musculoso também, disse Claire, e não percebeu o olhar de ciúme nos olhos de Leon. Rick tentou conter uma risada. Acho que ele quer nos matar. Ele está atrás de alguém, mas não sei quem. Ele disse que era um velho amigo seu, Leon. Claire disse a última parte um pouco desconfiada de Leon. Um amigo meu? Leon perguntou e pensou um pouco. Rick sentou-se no balcão. Eu tenho que encontrar Claire Bear. Por que não nos separamos? Vou levar o rádio de Claire, e vocês dois ficam com o seu Leon. Assim, se algum de nós a encontrar, ligaremos um para o outro. Rick disse e parecia impaciente. Eu não sei. Eu não acho que você deveria ir. Leon disse lentamente. Por que não? Perguntou Rick irritado. Bem, você não está. Leon não conseguia encontrar as palavras certas. Experiente? Rick forneceu e pulou da mesa. Bem, é perigoso lá fora. Leon disse, não gostando da ideia de ter duas pessoas separadas do grupo agora. Claire Bear está lá sozinha. É muito mais perigoso para ela. Ele disse e caminhou até a porta preta. Está tudo bem, nos encontraremos aqui mais tarde. Claire disse, e pegou Leon pelo braço até a porta oposta. Rick assentiu e saiu. Claire Bear.
O que diabos ele está fazendo? Eu perguntei um pouco horrorizado. Ada e eu estávamos do lado de fora do escritório de Iron e ouvíamos ruídos estranhos de sucção. Então, como se uma parede estivesse sendo arrastada pelo chão. Que diabos eu deveria saber o que o porco doente está fazendo? Mas esse era o nosso. Ada disse e abriu a porta. Bem perto de onde a pintura de Iron estava pendurada sobre sua mesa, havia uma abertura secreta. Parecia que isso levaria aos níveis mais baixos. Ada agarrou minha mão e correu para a parede que se fechava. Deslizamos por baixo dela e quase batemos nas paredes lamacentas de pedra. Era um corredor em forma de L feito de pedra pura, escura e viscosa. Havia duas tochas iluminando a passagem e pareciam estar lutando para manter a sala iluminada. Vimos Irons carregando o corpo da garota pela esquina e esperamos um pouco. Então nos levantamos. Ok, fique atrás de mim. Ela disse e caminhou na minha frente. Balancei a cabeça e fingi ser Nancy Drew para me divertir. PST. Eu perguntei a Ada. Ela estava ouvindo alguma coisa no canto escuro. PST. Eu continuei. O que? Ela perguntou chateada. Bem, ótimo. Tentar fazer você ouvir só me fez esquecer o que eu ia perguntar. Eu gritei e chutei a parede. Nós dois de repente ouvimos um som de hack. Mais ou menos como quando você bate uma faca com força em uma tábua de cortar. Ada, acabei de lembrar. Eu disse e me escondi atrás dela. O que? Ela perguntou nem com medo da situação. Estou com medo. Eu gritei e a abracei com força. Ouvimos o barulho dos hackers parar e depois passos vindo em direção à porta metálica. Ada olhou para cima para ver se o teto era alto o suficiente para se manter firme. Ela então olhou em volta chateada. Não havia onde se esconder. Ela sacou a arma e ficou na frente da porta, pronta para atirar nele. A porta não se moveu e então um barulho realmente assustador veio, como o som de uma maldita motosserra. Ouvimos sons de respingos e me inclinei, engasgando. A terda. Ada disse e caminhou até mim. Ela então olhou para a porta metálica vermelha, abriu-a e desapareceu lá dentro. Minhas entranhas estão praticamente todas vomitadas. Rick correu pelo primeiro andar e já parecia estar perto de dar um soco na parede. Ele encontrou 2 blocos para a pintura gay no escritório de Iron. Poderia muito bem. Rick interrompeu seu pequeno murmúrio quando viu uma figura bloqueando o caminho. Ele cerrou os dentes e olhou para ele. Espere. Por que diabos você vai me matar? Você nem me conhece. Rick disse, e deu alguns passos até ver o cara sacar uma arma e disparar bem perto de seu pé. Tenho toda a intenção de matar todos vocês. Ele disse, e avançou em direção a Rick. Rick olhou para ele com os olhos arregalados. Então você está louco? Ele perguntou, então suspirou, deixa pra lá. Um cara maluco não sabe se é maluco. Ele disse, e deu um passo para trás. Eu assistiria se fosse você. O homem disse, e indicou que era ele quem estava com a arma. Rick não disse nada, apenas ficou parado e tentou identificá-lo. Quem é você? Ele perguntou. Você nunca saberá. Ele disse, e levantou a arma para Rick. Rick correu para a esquerda e se escondeu atrás da estátua gigante. Ha 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 ha. Ele gritou divertido e Rick revirou os olhos irritado. Sádico. Rick gritou por cima do tiroteio. Ele então viu o homem bem na sua frente. Ele estava sorrindo. Seus olhos azuis brilhavam de alegria. Rick sabia quem era. Claire Berry Ada. Duplo Ada. Eu gritei, soletrando o quê? Surpreso enquanto Ada voltava para mim. Eu tinha ouvido um monte de conversas e depois gritos, e então um grito de gelar o sangue, e então um estrondo, e então um som de rasgo, e Ada dizendo, puta merda. Está tudo bem agora, vamos. Ela disse, e pegou minha mão provavelmente sabendo que eu não a seguiria. Eu não quero entrar na sala desagradável da morte. Eu gritei e fui praticamente arrastado para lá. Não é tão ruim, ok? Ada disse, e gesticulou ao redor da sala de tortura. Era toda uma sala retangular com grandes prateleiras de madeira em cada lado da sala. Nessas velhas prateleiras de madeira havia recipientes de vidro cheios de órgãos e partes de corpos estranhos. No meio da sala havia uma grande mesa de madeira com sangue fresco, e uma mesinha metálica ao lado com itens cirúrgicos. Não havia sinal da filha do prefeito. Claro que não. Esta é uma adorável sala da morte. Eu disse, e sorri para a câmara deslumbrante. Eu quero sair. Eu gritei, e para o buraco laranja no canto, e parei imediatamente quando vi o corpo morto e mutilado de Iron ali. Ele é todo nojento e nojento. Comecei a cutucá-lo com um pedaço de pau. Ouvi Ada murmurar algo sobre mim e a morte, mas não tive certeza. Ok, vamos lá. Ada disse e pegou minha mão. Nós dois descemos a escada com pressa. Acho que Ada também queria fugir do fedor da morte. Não importa quão neutra fosse sua expressão. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.